Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 8 de junho de 2025. São 18 horas. Minha amiga, meu amigo, após 2 anos e meio, chegou a hora. Finalmente, esse senhor que você vê aqui atrás e os pares dele no Supremo Tribunal Federal vão ter a oportunidade de dizer para a sociedade brasileira tudo o que aconteceu durante o estertor de 2022 e o limiar de 2023, quando a trama golpista, protagonizada, engendrada e levada a cabo sob as ordens de Jair Bolsonaro, tentou solapar a democracia brasileira. E o Supremo Tribunal Federal preparou um cenário digno desse momento. Porque pela primeira vez o Jair Bolsonaro e os outros golpistas vão ter que se explicar diretamente para o Alexandre de Moraes. Eles vão argumentar, eles vão se defender, mas ele vai questionar aquilo que eles disserem. Pela primeira vez, quando o Bolsonaro disser alguma mentira, ele vai ser desmentido e ele vai ser questionado por esse homem, principalmente, que é o relator do processo. Bolsonaro vai dizer que não teve golpe, que não planejou nada, que ele estava em Miami. O Alexandre de Moraes vai virar para ele e vai dizer: pois bem, seu Jair Bolsonaro, mas se fosse assim, se o fato de o senhor estar em Miami significasse que o senhor é inocente, então não haveria, por exemplo, mais mandante de assassinato. Quer dizer que se o mandante do crime não está na cena do crime, ele é inocente? Não, né, senhor Bolsonaro? E por que é que o senhor abandonou o seu mandato 2 dias antes de terminar e não avisou previamente? Não é? E por que é que o senhor propôs aos comandantes militares que eles assinassem, endossassem aquele documento convocando estado de sítio, estado de defesa? Por que é que o senhor queria convocar estado de sítio, estado de defesa? Porque o senhor perdeu a eleição? Qual é o motivo que justificava convocar estado de defesa no TSE? Porque o senhor perdeu a eleição, o senhor ia intervir no TSE? O nome disso, senhor Bolsonaro, é golpe. É isso que vai ser dito para ele. E isso vai passar na televisão, vai ser exposto para todo o Brasil. O Bolsonaro, sabendo que não tem outro jeito de se manifestar, que não tem outro jeito de ele escapar do que vai acontecer nesta semana, ele chamou os seguidores para assistirem. Como se, por favor, assistam, façam isso por mim, porque eu vou lacrar, eu vou contar toda a verdade, finalmente eu vou contar. Não, é que ele não tem como escapar do que vai acontecer nesta semana. Então, o Bolsonaro vai ser questionado pela primeira vez, ele não vai poder falar e ficar impune. Ele é perguntado: como o senhor vai disputar a eleição se o senhor está inelegível? E ele responde: por que é que eu estou inelegível? Se ele fizer essa pergunta para o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai dizer para ele: olha, você está inelegível porque você usou o Itamaraty
para contar mentiras para os embaixadores. Porque você tem alguma prova de que havia qualquer problema com as urnas eletrônicas? Não, não é? Então você mentiu para eles. Ou então você apresenta agora aqui a prova que você tinha. O Jair Bolsonaro não tem saída, minha amiga, meu amigo, ele não tem saída, ele vai ter que se explicar para o Alexandre de Moraes, e para isso o STF montou um cenário que é o seguinte, é parecido com o tribunal de júri. Então, numa bancada em formato de C, né, uma bancada aqui, mais duas aqui, vão ficar os 5 ministros do STF, mais o Procurador-Geral da República, os 5 ministros da primeira turma, e na frente deles vai ter a mesa com o réu e com o advogado dele, como acontece nos julgamentos com o tribunal do júri. Por exemplo, caso de assassinato, aqueles casos clamorosos, o réu senta-se com o seu advogado diante dos juízes e tem que se explicar. É uma cena cinematográfica que o STF preparou por uma única e simples razão, para desmascarar o Jair Bolsonaro, e isso vai acontecer amanhã. Então o Blog da Cidadania convida você a estar aqui. Nós, como todos os outros canais de política, vamos transmitir o julgamento, e eu vou fazer meus comentários via chat. Na tela eu vou fazer os comentários por escrito e vou publicar o seu comentário. Você não precisa mandar superchat, você não precisa fazer nada. Você só precisa assistir e nos dar a audiência que nós, do Blog da Cidadania, nós passamos os últimos 2 anos e meio dizendo que esse momento ia chegar, mesmo quando muitos diziam que nada aconteceria, que tudo daria em nada. Não, tudo vai dar em punição dos golpistas, e esse processo começa a entrar na reta final amanhã, segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, uma data histórica. Então eu aguardo você amanhã aqui no Blog da Cidadania para participar comigo desse momento histórico. Juntos nós vamos arrematar toda a luta que eu e vocês travamos para esclarecer a sociedade sobre o risco de interrupção da democracia que o país passou e como o Brasil vai se livrar desses golpistas para sempre. Na próxima segunda, Bolsonaro e Mauro Cid vão sentar lado a lado como réus por tentativa de golpe de Estado. Essa vai ser a primeira vez que os principais nomes do plano golpista vão se enfrentar cara a cara na justiça. E eu vou te explicar como vai ser o interrogatório. Ele vai ser montado como se fosse um tribunal do júri, que é usado em julgamentos de crimes graves, como homicídios. E a segurança teve que ser reforçada. Pois é, o Bolsonaro responderá a perguntas de Moraes pela primeira vez no caso da trama golpista. A turma do STF inicia a etapa de audiência com os acusados e o ex-presidente também se encontrará com Mauro Cid após a delação. Depois de passar anos atacando o STF, o Bolsonaro vai ter que se explicar pela primeira vez ao tribunal sobre a sua participação na trama golpista. Ele será questionado por Alexandre de Moraes. O ministro do STF foi alvo prioritário das ofensas de Bolsonaro contra o tribunal e agora será o responsável por conduzir o processo que pode levar o ex-presidente à prisão. A primeira turma do STF convocou sessões de segunda-feira a sexta, do dia 9 ao dia 13, para ouvir os 8 réus do núcleo central da tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Lula. O início da etapa indica que o processo contra o principal grupo denunciado pela PGR se encaminha para o fim. O ritmo adotado por Moraes para a ação penal, com prazos curtos entre as etapas do processo, tem sido criticado pelas defesas dos réus. O Supremo decidiu alterar a configuração do plenário da primeira turma para a fase de depoimentos dos réus. O local será adaptado para parecer um tribunal do júri, com os acusados sentados lado a lado. O ministro Alexandre de Moraes ficará sentado no tribunal principal, em cadeira tradicionalmente ocupada pela
pelo presidente do colegiado. Uma fileira de cadeiras será incluída no plenário entre os ministros e a plateia para os réus ficarem sentados em ordem alfabética. Será o primeiro encontro de Bolsonaro com o tenente-coronel Mauro Cid desde que o militar fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As revelações de Cid foram o fio condutor da denúncia da PGR. À direita de Bolsonaro estará o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e um dos ministros que esteve mais próximo do ex-presidente nos primeiros anos de mandato. À esquerda, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que espionava os inimigos de Bolsonaro para ele. O primeiro réu a ser ouvido será Mauro Cid, que é o delator, então ele tem essa preponderância para depor. Os demais serão interrogados por ordem alfabética. Os depoimentos serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça e por uma infinidade de canais do YouTube na internet. As regras estipuladas por Moraes se diferenciam das normas estabelecidas para as oitivas das testemunhas. A nova série de reportagens do jornal Folha de São Paulo mostra o que o julgamento do Bolsonaro prepara. O ex-presidente anunciou na sexta que pretende responder às perguntas e pediu aos apoiadores que assistam à audiência, porque ele não tem outra alternativa, né? Ele vai ter que estar lá. Não vou lacrar, não vai mesmo, porque se ele lacrar, ele vai receber voz de prisão. A maioria dos réus deve falar ao Supremo, segundo os 4 advogados. E aqui você vai ver a configuração que o canal preparou. O Supremo Tribunal Federal decidiu alterar a configuração do plenário, como você vê, para a fase de depoimentos, e a finalidade da adaptação em estilo de tribunal do júri permite que os réus sejam interrogados em um ambiente que favoreça a interação direta com os acusados, dispostos lado a lado. A adaptação do plenário para se assemelhar ao tribunal do júri é uma medida simbólica e prática que também reforça a gravidade do caso e busca garantir a transparência e eficiência do processo. A transmissão ao vivo aumenta a visibilidade pública e leva a muita preocupação do Bolsonaro, dos réus, da defesa, por conta de que realmente vai chamar muita atenção e todo mundo vai ver o Alexandre de Moraes desmontar uma por uma as mentiras de Bolsonaro com uma avalanche de provas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.